Fala pessoal, então se você está aqui, parabéns por você estar aqui, parabéns por você ter chegado a este curso, parabéns por você estar dando esses primeiros passos ali, mas no caso da análise de dados, e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o curso de Fundamentos em Cloud para Análise de Dados. Então se você está aí já na área de análise, ou se você está entrando na área de análise de dados, ou se você não começou nada ainda e quer entender um pouco como é que funciona essa parte de nuvem, como é que eu posso aplicar um projeto, como é que eu posso simular um projeto de análise de dados na minha máquina, localmente, por onde é que eu devo começar, você está no lugar certo, que é aqui mesmo. Parabéns por ter adquirido esse curso, tá bom? Então, antes da gente começar, se você já sabe do nosso site, se você não sabe do nosso site, só dando uma passadinha aqui, a gente tem um site onde está a nossa plataforma, Nerd Data Lab. Você pode entrar lá, nerddatalab.com, tá? Lá você vai ter não só esse curso, mas o curso de Pentaho, que você pode fazer até mesmo depois desse ou em paralelo. Sim, todos os nossos cursos têm certificados, tá bom? No final desse curso aqui, você vai receber o certificado. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube também, não tem problema, porque eu vou disponibilizar esses links dos vídeos, alguns deles, lógico, né? De forma gratuita no YouTube. Então você pode assistir esse mesmo vídeo na plataforma e no YouTube, tanto faz. Mas se você se interessar e querer fazer o curso, você vai lá na plataforma. Se você já estiver na plataforma, beleza. Então fique à vontade, a gente está começando uma nova trilha agora de conhecimento, a gente está começando um novo processo agora de estudos. A gente já fez alguns vídeos sobre a área de engenharia de dados, um projeto de engenharia de dados, mas agora a gente está começando de fato uma outra trilha de conhecimento voltada para a área de análise de dados com uma especificidade da parte de cloud, né? Então a gente vai ter também um curso de análise de dados aqui, introdução à parte de análise de dados, mas essa parte aqui é a parte de fundamentos de cloud para análise de dados. É esse curso que a gente está vendo aqui, tá bom? A gente vai ter outros de engenharia, temos também alguns cursos mais presenciais, a exemplo do curso de jornada Data Engineering e Analytics, e eu estou montando um outro focado na parte de análise de dados, também estritamente na parte de análise de dados, aonde você pode, vai ser presencial esse curso, onde a gente vai ter vários conceitos, onde a gente vai ter várias práticas. Eu gosto de colocar essa parte mais presencial, as partes mais práticas do nosso curso, né? Então aqui a gente vai ter algumas práticas. Aqui eu não vou conseguir acompanhar de fato, por exemplo, alguns erros que devam acontecer no seu ambiente. Mas no nosso curso presencial, sim, eu consigo acompanhar, consigo dar essa mentoria de forma mais próxima a você, tá bom? Então beleza. Passada essa parte do merchandise aqui, sim, temos também o nosso vídeo, né? A nossa parte de vídeo lá no YouTube, o nosso canal do YouTube. Você pode acessar lá o Nerd Data Lab, né, no youtube.com/Nerd Data Lab. Você pode acessar esse canal aqui, lá onde a gente vai ter também toda a parte de playlist, a gente vai ter toda a parte de podcast, toda a parte de outras áreas também, onde eu coloco aqui, que serve para tudo, né, eu gosto de chamar assim, que é a parte onde você monta os seus ambientes, né, dentro das playlists aqui, serve para tudo. Você vai montar o seu ambiente para desenvolvimento, você está entrando na área de back-end agora, você vai montar seu desenvolvimento, seu ambiente para a área de dados, você está entrando também, já pode dar uma olhadinha lá nos vídeos e tal, tem tudo de graça para você, tá bom? A ideia aqui é compartilhar o conhecimento mesmo e de forma simples, né? Tentando ser o mais simples possível para que vocês possam de fato assim entender mesmo assim, aquelas nomenclaturas que são muito difíceis, que às vezes o pessoal fala e a gente não entende, mas aqui não, aqui eu tento trazer de forma mais prática e de forma mais simples a usabilidade da área de tecnologia como um todo, lógico, um pouco mais voltado para a área de dados, mas aqui você pode encontrar um pouquinho de cada coisa, tá bom? Beleza? E é isso. Roda a vinheta se ela não rodou ainda. Roda a vinheta agora e já vamos para o nosso curso, tá bom? Valeu!
Então é isso, pessoal. Seja muito bem-vindo novamente, seja muito bem-vinda novamente para o nosso curso. Aqui a gente vai falar sobre fundamentos de cloud para análise de dados, né? Aonde a gente vai passar por vários desses carinhas aqui. A gente vai ver como montar uma conta na AWS. A gente vai ver a área do Google também, como é que eu monto uma conta lá na Google, da cloud da Google, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho sobre SQL, vai falar sobre Postgres, que é um banco de dados. A gente vai falar sobre Docker e vai fazer as nossas análises, claro, né? Que basicamente é o fundamento, onde a gente monta numa cloud os meus fundamentos. A gente vai criar gráficos? Não, nesse curso aqui a gente não vai. Tá? A gente vai basear só a parte estrutural. Como é que eu estruturo um ambiente de cloud, como é que eu simulo um ambiente de cloud para as minhas análises, né? Como é que eu faço esse ambiente de cloud para que assim eu consiga plugar ali um Power BI, para que assim eu consiga plugar ali um Metabase, fazer as minhas análises ali desde o Excel, por exemplo. Então, como é que eu plugo, por exemplo, como é que eu crio uma tabela na cloud do Google e disponibilizo ela para o meu banco de dados, né? A gente vai montar essa como é que eu subo um banco de dados. A gente vai pegar ali alguns vieses ali de bases, né, de estruturas de cloud para que a gente possa montar isso. E como é que eu faço isso, por exemplo, na cloud do Google, né? Como é que eu faço isso, por exemplo, na cloud da AWS, tá bom? Então a gente vai utilizar ali esses conceitos iniciais, tá bom? Mais uma vez é isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso curso. Então a gente já vai começar aqui. Como eu estava falando no início, Hudson, não falei lá no início do vídeo. Então beleza, me desculpe, meu nome é Hudson Franco. Eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e com MBA em Engenharia e Administração de Dados. No momento da gravação desse vídeo, estou cursando mestrado na área de Tecnologia da Informação. Possuo algumas certificações aqui. Mais recentemente, nos últimos 2 ou 3 anos que eu tirei essas certificações aqui. E estou estudando ali para outras certificações também, tá certo? Sim, a ideia é atualizar essas certificações. Então, se você ver vídeos mais novos ali meus, a ideia é que vai aparecer outras certificações ali também, tá? Aqui estão as minhas redes sociais. Então, se você estiver assistindo o vídeo, aponta a câmerazinha do seu celular para esse QR Code. Ou então digita ali esse link para que você possa estar utilizando. Esse material ele vai ser disponibilizado para o pessoal que vai fazer o curso na plataforma, tá bom? Se você estiver fazendo o curso pelo YouTube, esse material ele não vai ficar disponível para você. Mas esses slides aqui, para você que está na plataforma, você consegue tê-los acessando lá a plataforma, fazendo a sua inscrição lá, fazendo todo esse processo, e aí, consequentemente, você tem acesso a esses e outros materiais também, que eu vou estar disponibilizando ali ao decorrer desse curso, tá bom? Então, vamos para cima. Aqui, o que a gente vai falar? Opa! Aqui, o que a gente vai falar? Vamos para lá. O que é que a gente vai falar aqui, né? Então, a gente vai ter esses 3 principais pontos aqui, inicialmente falando. Para essas primeiras aulas, são aulas mais teóricas, tá certo? Então, a gente vai falar aqui sobre introdução a Cloud Computer, infraestrutura em nuvem para análise de dados e análise de dados em Cloud Computer, que é essa parte mais prática da coisa. Então depois a gente vai sair dessa parte mais teórica e vamos para a parte mais prática do nosso curso, tá bom? Beleza? Então vou fechar minha telinha aqui, enquanto isso vocês ficam com os nossos slides, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai aprender, né? O que a gente vai aprender aqui? Então, conteúdos que serão abordados: introdução a Cloud Computing, infraestrutura em nuvem para análise de dados e análise de dados em Cloud Computing. Muito importante esse ponto aqui, tá, pessoal? Pré-requisitos ideais: ter um computador ou notebook. Então, não dá para você fazer pelo celular, porque principalmente pela parte prática. A parte teórica não, beleza. Assistir os vídeos no YouTube, aqui na plataforma, sem problema. Mas ter um computador você vai precisar para a gente poder desenvolver ali algumas coisas. E familiaridade com configurações de TI. Principalmente se você estiver fazendo esse curso de forma online. Como eu falei, alguns cursos eu vou passar de forma prática, né? Tipo assim, presencial. Não esse curso específico, mas o de análise de dados, que é algumas coisas que a gente vai ver ali que tem aqui nesse curso também.
Então, você vai precisar criar no seu computador ou na nuvem, dependendo da sua escolha, esse ambiente para você poder desenvolver as suas análises. Então, partindo desse ponto, você precisa ter alguma familiarização ali com configurações de TI, tá certo? Só para ficar entendível essa parte aí inicial, tá bom? Beleza? Mas vamos para o próximo, que a gente vai estar dando essa introdução a Cloud Computing. O que é Cloud Computing, né? Então, se você tiver tanto no YouTube quanto na plataforma, não esquece de deixar seu like, curtir, compartilhar, acessar as nossas redes sociais aí também, tá bom? Avisar pra galera, beleza? Então vamos lá. Então, introdução a Cloud Computing, né? O que é computação em nuvem? Computação em nuvem, ela nasceu também depois dos anos 2000, mas eu gosto sempre de brincar que computação em nuvem é basicamente um monte de computadores em um outro local. Não é na nuvem em si, né? Não é no céu, mas é em um outro local que não é o seu computador, que não é a sua área de trabalho, que não é a sua empresa, né? Não é o local onde você trabalha. Computação em nuvem ou Cloud Computing nada mais é do que um monte de computadores, servidores que a gente chama. Esses computadores estão dentro de um galpão, dentro de um local, aonde esse local ele tem todo um esquema de segurança, é super refrigerado, então tem toda uma estrutura física, né, por trás disso, e apenas você recebe o acesso a esses computadores para poder, dentro desses computadores, criar ali as suas aplicações, desenvolver o seu ambiente, montar a sua estrutura para assim começar a trabalhar, entendeu? Então, a gente vai falar mais algumas coisinhas sobre isso. Então, introdução a Cloud Computing. O que é Cloud Computing, né? A computação em nuvem é a entrega de recursos ou serviços de TI sobre demanda por meio da internet com definições de preços de pagamentos conforme o uso. Essa informaçãozinha foi tirada lá da AWS, da Amazon. É uma definição geral para qualquer nuvem que você venha a utilizar, não só da AWS, mas é basicamente isso. Então, por exemplo, a computação em nuvem, ela entrega recursos ou serviços, porque a TI hoje ela é serviço, né? Então, que recursos são esses? Ela vai entregar uma aplicação, ela vai entregar um servidor, ela vai entregar internet, ela vai entregar N coisas, né? Sob demanda. Então você contrata aquilo que você vai consumir de fato. Aquilo que você não estiver utilizando, você não vai pagar por isso. Existem preços definidos para que você possa pagá-los conforme aquilo que você está utilizando. Se eu preciso de espaço, então eu preciso de um HD, né? Eu preciso de um local para guardar os meus arquivos. Então esse local aí, você vai pagar pelo que você armazena. Mas o local ele tem, sei lá, 1 terabyte de espaço. Mas eu não uso 1 terabyte. Eu só estou usando 100 gigas, por exemplo. Beleza, então você só vai pagar pelos 100 gigas. Só isso, certo? Lembrando, só que é em dólar, né? Então machuca o bolso nesse momento. Exemplo, não precisa manter a salinha de TI. Então imagina que nas empresas que você está hoje, existe uma salinha, um menino do TI, né? A menininha da TI. Aquela salinha da TI, onde é super gelado, tem um servidor lá dentro. E que em alguns casos é bem bagunçadinho, como está aqui na imagem. Certo? Então você vai ter essa salinha de TI, você não precisa manter ela. Você não paga por nada que está aqui. Assim, você não paga fisicamente falando por nada que está dentro dessa salinha. Essa salinha de TI, ela é em um outro local. Você apenas recebe os recursos que essa salinha gera. Certo? Então você pode acessar os serviços de tecnologia com grande capacidade computacional, armazenamentos conforme a sua necessidade, usando um provedor de nuvem, né? Um provedor de cloud, por exemplo. Tá certo? Se tiver dúvida, manda mensagem, deixa no chat, tá bom? Não fica sem dúvida não. Introdução, continuando aqui, né? Modelos de nuvem, tá? Eu tenho algumas nuvens, então voltando aqui para o nosso slide anterior, então eu tenho essa salinha aqui, tá? Nessa salinha eu tenho internet, eu tenho programas, eu tenho servidores, eu tenho um banco de dados, eu tenho N coisas aqui, né? Tá, e
como é que eu posso começar a usufruir, né? Quais são os tipos? A mesma coisa que eu acabei de falar. Bancos de dados, programas, internets, armazenamentos, enfim. Só que cada uma delas existe alguns tipos, né? Que é o IaaS ou IaaS, Infraestrutura as a Services, né? Infrastructure as a Services. Infraestrutura como serviço. Então eu preciso contratar um servidor, né? Eu preciso contratar uma rede interna de segurança. E isso é a parte de infraestrutura como serviço. Plataforma como serviço. Eu preciso contratar uma plataforma que me dê algum subsídio para que eu possa fazer alguma manutenção nos meus bancos de dados. Então isso é uma plataforma onde eu possa desenvolver o meu software, por exemplo. Né? Eu posso desenvolver as minhas pipelines de dados, eu posso desenvolver as minhas análises de dados e tal. SaaS, né? Software as a Services, como é o que está mais se vendendo hoje, né? Essa terceira opção aqui, software como serviço. Então eu contrato um software, que esse software está hospedado numa nuvem e consequentemente eu recebo os serviços desse software, né? Aquilo que é desenvolvido para a gente aqui, tá bom? Como usuário final. Além disso, existe alguns tipos de nuvens também, né? Então, a gente tem aí, tava só tomando uma água, tá? Então a gente tem aí nuvem pública, nuvem privada ou nuvem híbrida, que é um pouquinho dos dois ali. A nuvem pública, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas são os principais modelos de nuvens, de clouds que a gente pode utilizar, tá? Então você tem esses tipos e esses modelos de nuvens para, tipo assim, contratar para o seu serviço, para aquilo que você quer executar. Lógico, você só vai contratar e só vai consequentemente pagar por aquilo que de fato você vai utilizar. Eu preciso só da infraestrutura como serviço. Beleza, um serviço de rede, um serviço de IP, um serviço de algo dessa parte de infraestrutura. Pronto, você só vai utilizar isso. Eu preciso só de um servidor Linux, por exemplo. Eu preciso só de um servidor Windows, por exemplo. Não, eu preciso de uma plataforma. Que plataforma é essa? Uma plataforma que aquela cloud ali, que aquela nuvem, ela me entrega. É uma plataforma para transformar os dados. É uma plataforma para que eu possa desenvolver o meu software, né? Não, eu preciso só do software da nuvem lá. É uma aplicação que a nuvem já tem e eu preciso só dessa aplicação. É uma outra coisa, né? Então, com base na sua necessidade, você consegue contratar aquele tipo de serviço, né? Eu preciso de uma nuvem privada que ninguém fora da empresa consiga acessar. Pronto. Então isso daí é uma nuvem privada que você contrata, é um computador físico mesmo, um servidor físico, e você contrata de fato aquele servidor. Ninguém mais tem acesso àquele servidor, só você. Eu preciso de uma nuvem pública. E uma nuvem pública que a gente chama não é que ela é aberta ao público, qualquer pessoa consegue acessar. Não é isso. Mas é uma nuvem que eu tenho algumas camadas de segurança, mas que eu consiga acessar essa nuvem de N locais, né? De diversos locais eu consigo acessar essa nuvem. A privada não. A privada, eu só posso acessar essa nuvem de um determinado local, de um determinado computador, de uma determinada rede. É algo mais estruturado e mais seguro, vamos dizer assim, né? E a híbrida que a gente estava mostrando ali, ela é basicamente um pouquinho dos dois. É só isso. Cloud Computer é um grande eufemismo para a centralização de serviços de computador em um servidor. Isso foi uma definição que foi feita há um certo tempo, mas é basicamente isso, aonde eu centralizo os serviços de computador ou serviços de TI em um único local, né? Em uma única arquitetura. Basicamente é assim que a gente fala, né? Nesse ponto, tá? Então, vantagens e desvantagens. Tudo na vida tem vantagem, tudo na vida tem desvantagem. Então vamos lá. Em que momento eu devo mudar para a cloud?
Vantagens: redução de custos e a otimização da infraestrutura. Desvantagem, por exemplo, eu não tenho essa infraestrutura tão parruda para eu precisar reduzir custos. Entendeu? A minha infraestrutura, ela ainda está se mantendo, então seria uma desvantagem se eu migrasse para a cloud nesse momento agora, que eu estou utilizando dentro da empresa e tal. Reduzir a necessidade de possuir, operar, manter e atualizar equipamentos caros em data centers locais. On-premise, o famoso on-premise que a gente chama. Então imagina só. Imagina que você tem uma equipe de TI e que essa equipe de TI ela consegue manter os servidores locais. Sem problema. Você consegue manter sem problema nenhum. Mas a partir do momento que você não está conseguindo ter essa equipe, para que essa equipe consiga manter, esse é um ponto de desvantagem. Que você pensa, opa, eu subo para a cloud agora ou não? Ah não, eu tenho uma equipe gigante de TI, que essa minha equipe ela consegue manter uma infraestrutura local, mas eu migrei para a cloud. Poxa, então algum impacto vai ter aí, negativo, ou na equipe, ou na empresa, um aumento de custos, né? Então você precisa aí ter esses pontos de atenção para poder fazer essa migração de fato, né? Então, por exemplo, quando você não consegue manter a sua infraestrutura local, através de quê? Através de um backup constante, por exemplo. Você precisa mudar o hardware, né, que é a parte física dos servidores, com uma certa frequência, né? Então, um alto custo de manutenção, tudo isso começa a se tornar desvantagens do on-premise e se tornando, consequentemente, vantagens para a cloud. Mas se o jogo tiver o contrário, então não precisa estar fazendo essa mudança nesse momento agora. Beleza? Continuando aqui, a gente tem aqui principais provedores de serviço em nuvem, né? Tá, tenho ali as clouds, já quero, mas qual delas eu devo escolher? Novamente, aqui se enquadra no seu bolso. Então a gente tem ali as principais, né? AWS, Azure, GCP, Oracle, tem até a do Brasil aqui também, que é brasileira, que é a da Magalu, né? Tem várias nuvens que você pode escolher, vários serviços e, sim, consequentemente, com vários preços diferentes. Mas fica ao seu critério fazer esse tipo de escolha, tá bom? Analise, pesquise, fale com a sua equipe, senta todo mundo junto para verificar qual delas mais se enquadra no seu negócio, tá? Lembrando que esse vídeo aqui, só voltar aqui, lembrando que esse vídeo ele não é patrocinado por nenhuma nuvem dessa, tá? Nem as aulas, nem os vídeos, nem o canal, nem nada é patrocinado, tá bom? E é isso, beleza? Já vi aqui que já é nosso próximo passo, infraestrutura em nuvem para análise de dados. Tá joia, pessoal? Vou colocar minha carinha aqui de volta, só pra vocês me verem. Essa primeira aula é só sobre isso, só sobre essa parte de infraestrutura. Para aqui um pouquinho, revisa o conteúdo, dá uma olhada, volta para essas outras áreas que a gente já falou aqui e depois avança para a segunda aula, tá bom? Se tiver dúvida, manda seu comentário, lembrando que esse material vai estar disponível para quem estiver utilizando pela plataforma, tá bom? Para acessar a plataforma, você vai lá no nerddatalab.com e acessa por lá a sua plataforma, ou o link que você vai receber por e-mail também, depois que você fizer a aquisição do nosso curso. Tá joia? Valeu, meu povo, um cheiro e um abraço e até a próxima aula. Falou!